Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pela alma de Eduarda Machado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconhecemos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude, Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vos anunciei. Aliás, tereis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu-me também a mim, como o abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou. E a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos. E foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, refrão. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas é de viver, para anunciar as obras do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Vós sois o meu Deus, eu vos darei graças. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia.
Dai graças à sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vindo a mim, vós todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. A certain Pharisee invited Jesus to dine with him. And he entered the Pharisee's house and reclined at table. Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of the Pharisee. Bringing an alabaster flask of ointment, she stood behind him at his feet weeping, and began to bathe his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and anointed them with the ointment. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner." Jesus said to him in reply, "Simon, I have something to say to you." "Tell me, teacher," he said. Two people were in a debt to a certain creditor. One owed 500 days' wages, and the other owed 50. Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both. Which of them will love him more? Simon said in reply, "The one, I suppose, whose larger debt was forgiven." He said to him, "You have judged rightly." Then he turned to the woman and said to Simon, "Do you see this woman? When I entered your house, you did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven. Hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little." He said to her, "Your sins are forgiven." The others at table said to themselves, "Who is this who even forgives sins?" But he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." The Gospel of the Lord. In today's Gospel, we have this beautiful passage about forgiveness. We have this beautiful moment when Jesus met that woman, that in the Gospel it says it was a sinful woman. So
a Jewish woman never would come in public and would do what this woman did for Jesus. A Jewish woman never would come to talk to a man in a public place like a dinner. So that Pharisee invited Jesus to his house just to discover if he was a prophet. So in that Pharisee, there was no hospitality, because the purpose what he invited Jesus to go there, it was not because he believed that Jesus was a prophet, but he thought in his heart, if this man was a prophet, he would know what sort of woman is this one. So he invited Jesus there just to judge Jesus, just to later on maybe to tell Jesus, you are not a prophet, you are not a man of God. But Jesus was not concerned about what kind of understanding that man, that Pharisee would have about him, because he was there. I am sure, not because the dinner, not because he was there to eat, but he was there to convert that people, to show that people who he is, what he does. So then, that woman, maybe she heard about Jesus, she came there and started to be before Jesus and to do all this. She came there and she was full of confidence that man would forgive her sins, because she stood behind him at his feet weeping and began to bathe his feet with her tears. At Jesus' time was usual, if somebody would visit someone, if you would have a guest at your house, the first thing that you offered to your guest was water to bathe the feet, because it was a kind of hospitality. If you come to somebody's house, especially in those times when they didn't have shoes, they just had sandals, or sometimes they were shoeless, and then they need water to bathe the feet. So this was a sign of hospitality, and also the way in which you used to greet the people at your house, it is to give them the peace, and also to give them the kiss, to offer them peace at their house, and also to offer them some kind of ointment to alleviate the day when they walk, or to give them some refreshment. So that woman did everything for Jesus what that Pharisee didn't do when Jesus entered his house. This is why he says, she did everything that you didn't, since she entered this house. Because that woman was seeing Jesus not as a simple man, that was a guest that was there to dine, but she was seeing Jesus as a man who could save her, who could forgive her sins. So in this way, the faith of that woman moved her to go to that house, because at the end, Jesus told her, your faith has saved you, go in peace. The faith of that woman makes the difference in her life. So now the question is, what our faith does in our lives? Does our faith change our lives or not? If our faith doesn't do anything in our lives, it means that we have no faith. If our faith doesn't transform our lives, it means we don't care for our faith. The faith of that woman transformed her life and helped her to let behind her old style of life and also to embrace a new way of life. What it is, this new way? The discipleship. She became
a disciple of Jesus. Because from that moment on, the gospel didn't say what happened, but from that moment on, she had in her life that experience of that man who forgave her sins, who didn't look at her life, but just look at her and knew what she was in need. She was in need to have her sins forgiven. He didn't ask her what you did, what are your sins, but just gave her mercy and compassion. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nessa primeira leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo continua a falar para nós nesta carta aos Coríntios. Então hoje ele fala que ele anuncia, que ele anuncia aos outros aquilo que ele recebeu. E ele diz: se vocês permanecem nisto, vocês serão salvos. Não é? Se vocês conservam isto que eu vos anuncio, vocês vão ser salvos. Ou seja, a comunidade de Corinto abraçou a fé por aquilo que São Paulo anunciou. E ele fala que eu transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. É importante nos deter nessas palavras de São Paulo, porque o que São Paulo está falando aqui é de uma revelação de Deus. Ele diz: eu anuncio a vocês o que eu recebi. Em primeiro lugar, o que São Paulo recebeu? São Paulo recebeu uma revelação de Jesus, quando ele, no caminho para Damasco, teve aquela visão. E ele recebeu esta revelação de que Jesus, de fato, é Deus, de que Jesus é o Salvador, o que mudou o seu coração. Mudou o seu coração porque São Paulo estava pronto a perseguir os cristãos, São Paulo estava pronto a tirar a vida daqueles que acreditavam em Jesus. E de repente Jesus faz com que ele mude, faz com que ele comece a acreditar naquele que ele perseguia. Ou seja, não diretamente, mas todas as vezes que ele perseguia um cristão, alguém que acreditava em Jesus, ou acredita, qualquer pessoa que é perseguida porque acredita em Jesus, quando essa pessoa é atacada, não é a pessoa, mas é o próprio Cristo que está sendo atacado. Então, quando São Paulo perseguia um cristão, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Por isso que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, você está perseguindo a minha palavra, você está perseguindo o evangelho que eu deixei. É isso que você persegue, porque na verdade jamais alguém irá matar a Jesus, porque na verdade jamais alguém irá pôr Jesus na cruz de novo. Ou seja, jamais alguém irá destruir Jesus, e não o destruiu porque ele ressuscitou. Mas hoje em dia há também uma tentativa de se destruir aqueles que acreditam em Jesus. E quando se destrói aqueles que acreditam em Jesus, está se destruindo o próprio Jesus. Não porque se está acabando com Jesus, mas porque a dor de cada um que acredita no nome do Senhor, e porque essa dor é causada por acreditar no nome do Senhor, é uma dor contra Jesus. Então, quantas pessoas hoje também são perseguidas por causa do evangelho? Não de uma maneira violenta, como daquela de tirar a vida, ou de castigar a pessoa, ou de punir a pessoa, ou de tirar a vida no sentido de matar a pessoa, mas quando se ataca um que prega o evangelho, ou quando se ataca a mensagem de Jesus, se está atacando o próprio Jesus. Neste mundo que nós vivemos hoje, quando uma pessoa vai, por exemplo, numa rede de televisão ou vai num jornal e fala contra a mensagem cristã, está falando contra o Salvador. Quando alguém fala a respeito de que o nome de Jesus não é bem-vindo, quando alguém tenta tirar o nome de Deus do lugar público, porque não quer e porque tem ódio ao nome de Deus, se está atacando o próprio Jesus. Então, é este o medo que nós não devemos ter. É este o medo de
não devemos ter de manifestar a nossa fé. Por isso São Paulo fala: eu transmito aquilo que eu recebi, e que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então eu falei de uma revelação. A igreja acredita nisto, na revelação bíblica sobretudo. Por isso a revelação que chegou até nós é a revelação de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou. A revelação que chegou até nós por São Paulo, pelos apóstolos, é de que Jesus também, Ele nos salvou dos nossos pecados. Esta revelação, é nesta mensagem da revelação que a igreja foi fundada. É nesta mensagem da revelação que a igreja foi edificada. Então, o que São Paulo fala aqui para nós hoje, nesta leitura, é o constitutivo da igreja. Muitas vezes, e não muitas vezes, mas nós, muitas vezes e poucas vezes, nós lemos o catecismo da Igreja Católica, nós lemos a doutrina católica. Aliás, os católicos, me desculpem quem me ouve, mas não conhecem a doutrina católica. Essa é a verdade, não conhecem no todo. Então, qual é o fundamento da doutrina católica? É de que houve uma revelação, e esta revelação veio pelos profetas, essa revelação veio pelos patriarcas, essa revelação veio em Jesus Cristo, que foi aquele que encarnou Deus, e depois esta revelação foi transmitida. Essa revelação foi transmitida pelos apóstolos, não é? Essa revelação foi transmitida também por aqueles que conheceram a Jesus. No caso de São Paulo, que não conheceu diretamente, mas conheceu quem conheceu a Jesus. Então essa revelação foi transmitida, e a mensagem cristã está baseada nessa revelação. Por isso aqui é muito importante isso, quando São Paulo diz: transmito-vos em primeiro lugar o que eu recebi. Aquilo que eu recebi, eu vos transmito, porque isso é o fundamento da fé. Então, é a revelação que traz a nós a fé. A nossa fé se alimenta disto. E por isso ele fala, não é, que esta revelação é de que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e apareceu aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos. Então todos aqueles que receberam a revelação de Jesus no início, nos transmitiram, e aqui está a igreja, e a nossa fé é baseada nisto, e a nossa fé é em torno disso. Então São Paulo está dizendo: eu, através desta revelação, eu converti, eu transformei a minha vida, porque depois ele apareceu a mim. Eu era como um abortivo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Na verdade, eu já tinha morrido para Jesus, porque eu não tinha encontrado Jesus até aquele momento que ele veio e apareceu a mim. Então até aquele momento eu era como um morto, eu estava morto, eu só comecei a viver. Ele quer dizer isso quando diz que é como um abortivo. Eu só comecei a viver quando eu encontrei Jesus, quando Jesus veio a mim e se revelou a mim, não é? Por isso que ele diz, como um abortivo. Foi como se voltasse à vida alguém que já tinha sido morto, não é? Sabendo que hoje o aborto mata, mas infelizmente as crianças não podem voltar à vida, não é? Porque ali se trata de eliminar a vida exatamente. Mas São Paulo diz aqui: eu estava morto espiritualmente, eu estava morto por não ter encontrado a Deus. Todo aquele que não encontrou a Deus vive como um morto. Todo aquele que não encontrou a Jesus vive como um morto. Mas quando eu digo aquele que não encontrou a Jesus, eu volto a dizer aquilo que já falei ontem. Quando alguém não tem uma experiência com Jesus, de fato é uma pessoa morta. Ele pode vir à igreja, ele pode rezar, ele pode vir à missa, ele pode comungar, mas se ele não tem uma experiência viva com Jesus, ele é uma pessoa morta, e é uma pessoa triste também. Por isso que São Paulo aqui nos lembra muito bem, não é? É preciso encontrar a Jesus para não viver como morto, é preciso reviver pela sua misericórdia, assim como hoje esta mulher no Evangelho, ao vir ter com Jesus, ela passou a viver porque Jesus
cancelou os seus pecados, aqueles pecados que a atormentavam. E São Paulo também, quando teve essa conversão, ele mudou a sua vida, ele passou a viver, os seus pecados foram cancelados, aqueles que ele tinha até aquele momento por perseguir os cristãos, porque ele passou ele mesmo a ser o anunciador, ele passou ele mesmo a ser a voz viva do Evangelho, e Jesus passou a viver através dele. Tanto é que ele fala em um outro trecho de sua carta: não sou eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então, quando nós nos transformamos naquilo que o Senhor quer, não somos nós que vivemos, mas é o Senhor que deve viver em nós, é o Senhor que está em nós. Por isso que cada vez que uma pessoa que prega o nome de Jesus, ela é perseguida, ela é maltratada, é Jesus que está morrendo nela, naquela pessoa. Por isso, aqui, meus irmãos, neste Evangelho, São Paulo, através da sua conversão, ele passa a ser esta extensão, ele passa a ser esta presença do Senhor, porque ele está anunciando a bondade do Senhor e toda a transformação que o Senhor fez nele. E depois ele fala aqui, não é? Tudo isto é por graça, pela graça de Deus. E aqui eu tenho que dizer uma coisa nessa passagem, exatamente aqui, o capítulo 15, aqui, mas pela graça de Deus eu sou aquilo que sou, que realmente me motivou e que foi o meu lema para a minha ordenação sacerdotal. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que Ele me deu não é inútil. Quando nós descobrimos isto, que pela graça de Deus nós somos o que somos, nós estamos sempre num processo de conversão e reconhecemos sempre que a graça de Deus precisa agir em nós, porque senão nós falhamos, porque senão nós caímos. E se nós não reconhecemos que a graça de Deus está em nós, se nós não reconhecemos que a fé deve mudar a nossa vida, então a fé não vai servir para nada. Eu acabei de dizer, há muita gente que vive como morta, vem à missa, comunga, reza, mas a fé não faz nada na vida dela, não muda nada, então significa que a fé não é nada para ela. Então não basta simplesmente dizer, não é, que é uma pessoa cristã, mas a fé tem que mudar a sua vida, a fé tem que ajudar você a mudar. Se você não mudar pela sua fé, a sua fé é falsa, ela não existe. A sua fé tem que mudar a sua vida, assim como a fé daquela mulher pecadora mudou a vida dela no Evangelho, ao ponto de Jesus dizer, não é? A tua fé te salvou. Ao ponto de dizer, vai em paz, porque a sua fé transformou a sua vida. Então, para os católicos todos, que a fé não faz nada na sua vida, você pode desconfiar que você não tem fé. Se a sua fé não mudar a sua vida, a sua fé é falsa, a sua fé não existe. Por isso, a nossa fé, ela tem que transformar a nossa vida, ela tem que nos fazer mudar um pouquinho, porque senão nós estamos vivendo uma ilusão, e o Senhor não quer que nós vivamos ilusões, o Senhor não quer nos enganar, e Ele não nos engana. Diz a igreja nos seus documentos, Deus não se engana e nem engana, a sua revelação é verdadeira. Por isso, a nossa fé deve também transformar a nossa vida um pouquinho a cada dia, porque senão a nossa fé é em vão. Meus irmãos e minhas irmãs, no exemplo de São Paulo, aquele que se transformou pelo Senhor, aquele que anunciou o Senhor com a sua vida, e no exemplo desta mulher pecadora que hoje vai até Jesus, nós somos convidados a deixar que a nossa fé transforme. Veja bem, deixar, porque o Espírito Santo não vai agir em nós contra a nossa liberdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem. E agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e trabalho do homem. Agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus pelo sangue. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Deus Pai onipotente, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade de adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente para alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, de maneira especial São Roberto Bellarmino, cuja memória hoje celebramos, os gloriosos mártires e Santa Isabel, e com todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra.
com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces dessa família, que vos dignasse reunir na vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e orientados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Remember. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Through these mysteries which we have received, we have beseech you, O Lord, that by the example of Saint Robert Bellarmine, we may be strengthened with the fortitude of your Spirit, and to bear witness to the truth of the gospel. Through Christ our Lord. Before the final blessing, we will start the novena to Santo Cristo this evening, 6 p.m. Nós vamos começar hoje, às 6 horas da tarde, ou às 18, a coroa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ou seja, é uma novena que vamos oferecer durante estes dias, hoje, dia 17, até o dia 25. Vocês que quiserem nos acompanhar, a novena será transmitida online e também, se quiserem vir à igreja, não há problema, mas acompanhando de casa, como agora estão acompanhando a Santa Missa, é a mesma coisa. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.